Em Atos 24, de 24 a 25, na época que Paulo estava preso, o governador Félix o chamou e nós lemos: E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: Por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Veja como esse homem, que não cria em Cristo, ele está hesitante, ele está relutante, ele está em dúvida, ele está incomodado, e ele chama o apóstolo que está preso para ouvir novamente o testemunho que o apóstolo já tinha dado para ele. E o apóstolo então fala acerca da fé em Cristo, mas não só isso, ele fala também da justiça, da temperança e do juízo vindouro. O que é a justiça? São os mandamentos de Deus, é a lei que Deus nos coloca, nos ordena. É a santidade de Deus aplicada a nós, colocada em prática e avaliando o nosso comportamento. Isso é a justiça que Deus requer de nós, o quanto Deus requer que nós sejamos justos, as exigências morais de Deus. Foi disso que Paulo falou. Também falou da temperança, do nosso dever de autodomínio, de autocontrole, de renúncia ao pecado, de resistir à tentação, de ser moderado, de ser equilibrado. E falou do juízo vindouro, que Deus há de castigar todo pecador que não se arrepende e não crê em Cristo. Deus não vai deixar nenhum pecado impune. Deus está vindo, e está vindo sobre você que me ouve. Se você não viver até o dia da volta de Cristo, do juízo final, isso não faz diferença, porque você irá até Ele. Ou Cristo vem até você na sua volta, ou você vai até Ele na sua morte. Depois da morte vem o juízo. Depois da morte vem um tribunal, e você encarando a Jesus Cristo neste tribunal. É o juízo. Qual foi a reação de Félix? Espavorido, ou seja, amedrontado, ele respondeu: Por agora vai-te, tendo oportunidade te chamarei. Ele ficou com medo e dispensou o pregador embora. Mandou ele voltar para sua cela. Outro dia a gente conversa. Vamos parar por aqui. Depois a gente continua. Em outra oportunidade você continua falando sobre isso. Por medo da justiça, do juízo de Deus, da exigência de temperança, da exigência de santidade, do peso da lei de Deus. Quero falar para você que me ouve, não faça como Félix. Não deixe para outro dia. Não adie a sua aliança com Cristo. Não adie o momento de você entregar a sua vida a Cristo. Você se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo para ser salvo pela fé em Cristo. A fé que justifica, a fé que dá paz com Deus, a fé que dá o perdão dos pecados. Porque Cristo, quando morreu na cruz, Ele morreu pelos pecados. Se você crer nele, crer na cruz de Cristo, crer no sacrifício de Cristo, você será perdoado de tudo isso. Você vai encarar o juízo não com medo, mas com certeza de ser absolvido, inocentado, ser liberto, ser salvo, não ser condenado, porque Cristo terá pago a sua pena, a pena que você merecia, se você fizer aliança com Cristo. A sua conta é Cristo quem paga. Então, quando um pregador chega para você e fala da justiça de Deus, daquilo que Deus quer, nos ordena, dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, que Deus ordena não matar, não adulterar, não furtar, não mentir, que Deus ordena que Ele seja o nosso único Deus, que Ele seja adorado conforme a sua lei, que nós tratemos Ele com reverência e respeito, que nós guardemos um dia por semana para Ele, que nós não cobicemos nada do próximo.
Quando o pregador falar sobre isso, não rejeite esse pregador. Quando o pregador falar, chamar a atenção da nossa falta de temperança, da sua falta de controle, da sua falta de resistência ao pecado e à tentação, da sua falta de moderação na vida, não fuja desse pregador, não rejeite. Quando ele fala do juízo de Deus, do juízo final, do julgamento que condenará todos que não creem em Cristo, não fuja deste pregador. Ele está falando isso para o teu bem. Como Paulo estava falando para Félix, para o bem dele. Para que ele pudesse se arrepender e crer em Cristo e ser salvo. Mas Félix adiou naquele momento, interrompeu a pregação e mandou Paulo embora. Não faça isso. Não espere outra oportunidade. Quem te disse que você terá outra oportunidade? Se arrependa agora. Creia agora. Seja salvo agora. Todo que crê em Cristo será justificado. Creia e tenha paz com Deus, por meio de Jesus Cristo.